Oi, Roberto, boa Oi, noite. tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Prazer em conversar com você. Faz tempo que a gente tá para marcar essa live, hein? Verdade, verdade. É um prazer imenso estar aqui. Eu estava conversando com o pessoal, falando a respeito da importância, né, que tem aí o seguro agrícola, né? Um seguro aí que promete muito, né? Já não é mais uma promessa, já é uma realidade. Mas a tendência é só crescer esse mercado, né, Aline? A gente vai Sim. ter oportunidade de falar. Antes de mais nada, Aline, eu estou vendo que o Alexandre ainda não apareceu aqui. E aí, vamos ver se ele aparece para a gente poder dar uma introdução, né? Ah, sim. O Alexandre ele não apareceu ainda, mas a gente pode começar e de repente ele aparece aí, a gente coloca ele na live, tá bom? Claro. Então, amigo, eu queria te pedir então para se apresentar, né, para o público aí que não te conhece, falar um pouco mais de você, da sua atividade, por favor. Então, eu trabalho na Expert Regulações e Perícias já fazem 3 anos. Uhum, Para quem não conhece, né, eu sou graduada em História, tenho mestrado em uhum, História, mas não atuo na área. Desde sempre trabalhei com sinistros. Comecei trabalhando em corretora de seguros na área de sinistros. Depois eu fui para a área de regulação, onde eu sempre fiquei atrás da coordenação, auxiliando os reguladores de campo, fazendo contato uhum, com segurados, com prestadores diversos e companhias e todos os reguladores. Sempre foi a minha função, né? Ficar na parte de uhum. coordenação de pessoas. Toda a parte de Sim, gestão também. Então, sim. basicamente, eu faço todo o recebimento de trabalhos, de acordo com a área de conhecimento de cada regulador, eu determino quem vai fazer o atendimento, quem é a pessoa mais adequada para abordar cada tipo de processo. Uhum. É o interessante que você vivenciou o outro lado, né? Que é o lado de quem faz a parte de corretagem, né? Sim, Que, que cada um de nós, no campo do seguro, a gente tem um papel, né? Cada um de nós tem um personagem que a gente acaba sim. vestindo, né? Tem o segurado é um personagem, a seguradora é outro, o perito é um, o regulador é outro, e o corretor faz o papel dele, que muitas vezes é tentar agradar não é a palavra certa, mas tentar satisfazer o cliente, né? Mas é claro que ele é passível aí às regulamentações, às regulamentações da pólice, e tudo, né? Nem sempre dá para ele atender o que o cliente anseia, né? Só um minutinho, só deixa eu auxiliar ele aqui. Fique à vontade. Estou vendo que o Alexandre está com alguma dificuldade, mas enquanto Isso. isso, nós vamos aguardando aqui. O pessoal que quiser depois colaborar com perguntas, eu fiz aqui uma relação de diversas perguntas, algumas curiosidades que eu tenho também em relação ao tema, né? E embora eu tenha uma vivência assim, mas não específica sobre seguro agrícola. E para quem já acompanha há algum tempo, viu que nós temos aqui uma live no canal com o Adriano, que é da Uhum. BB Seguros, né? Sim. A live com o Adriano foi um sucesso e aquele negócio que eu falei, né? Esse assunto ele é tão amplo que cabe uma outra live com ele, de tanta informação que ficou aí em aberto para passar, né? Conseguiu Claro. falar com ele, Aline? Sim, sim. Acho que agora ele conseguiu solicitar. Ah, sim, vamos ver. Ah, sim, agora apareceu aqui para mim. Então, como eu estava falando para o pessoal, ó, o Alexandre aí chegando. Boa noite, Alexandre, tudo bem? boa noite, tudo Olá. bem? Eu estava com dificuldade para aceitar ali a participação, Ah, tranquilo. mas Isso agora acontece muito estamos na ativa na aqui, live. deu tudo certo. Alexandre, eu estava apresentando aí para o pessoal o tema da live, postura de trabalho em perícias agrícolas e regulação em ramos elementares, né? Isso, uhum, perfeito, A gente perfeito. pensa que é um ramo aí que está em alta, né? E que a tendência é crescer ainda mais, porque a gente está falando de alimentos, né? Justo. E o mundo dos alimentos. E quando a gente fala
da parte de agricultura e a parte rural, e o seguro, a gente está inserido tudo nesse contexto, né? Então, eu digo mais, digo mais, Roberto, hoje a economia do Brasil está pautada na agricultura, né? Justamente, por exemplo, nós que vivemos nos grandes centros urbanos, eu, por exemplo, estou em São Paulo, vocês estão no Sul, em Porto Alegre, né? Em Caxias, né? E outras cidades aí do Sul que vocês acabam rodando. Mas, por exemplo, o cidadão que vive no grande centro urbano, aqui na Grande São Paulo, ele não tem ideia do que é o Brasil, né? Eu tenho, porque eu já rodei muito todos os estados do Brasil fazendo perícias, então a gente sabe o que é o Brasil. Agora, quem nunca saiu daquela capital, assim, não tem ideia do que é o agronegócio, né? Não tenho ideia do que é você cruzar um estado inteiro vendo culturas para os dois lados da estrada, né? Justamente, sem Mas, horizontes. antes de se aprofundar nesse assunto, eu queria te pedir para se apresentar para o pessoal que não te conhece, para eles poderem te conhecer um pouco melhor. Perfeito, perfeito. Eu sou Alexandre Merzoma, eu sou do Paraná. 2009, quando estava apenas começando ainda o ramo de seguro agrícola para lavouras, né? Antes disso existia apenas o Proagro, o famoso Proagro, e então de lá para cá eu fui me especializando e comecei com a regulação de sinistros, além da perícia agrícola. Logo mais a gente pode explanar mais qual a diferença entre a perícia e a regulação de sinistros, né? Que são áreas diferentes. E então eu acabei me especializando na parte rural de perícias e parte rural de regulação de sinistros. Após essa caminhada em cima da regulação de sinistros em parte rural, parti para grandes riscos também, atendendo grandes indústrias, grandes empresas, multinacionais e etc., com volume de prejuízos maiores, né? E agora a gente tem nossa empresa que é pautada no ramo agrícola, grandes riscos, e seguro de penhor rural, né? Que seria máquinas e equipamentos, que são riscos diversos, né, Aline? Você que pode Isso mesmo. explanar melhor os ramos que a gente atende aí, porque a Aline que recebe, distribui, e ela está mais por dentro de tudo. Eu estou mais focado na parte técnica de algumas companhias, né? E a Aline está focada em distribuir, receber e fazer a nossa política junto a todas as outras companhias. Como que acontece, Aline, a introdução do sinistro assim, dentro da empresa de regulação? Então, hoje a gente tem, na nossa reguladora, né, nós temos um canal específico para recebimento de trabalhos. Todos os trabalhos entram por esse canal. Assim que eu recebo, isso é feito diariamente, tá? Todos os trabalhos atendidos entram hoje, eles são tratados no mesmo dia. Todos. Sim. Porque a gente entende que quem está fazendo o acionamento de um sinistro pode ser uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa grande, mas para quem está acionando é um prejuízo e ele precisa ter um retorno rápido. Então, a gente já atende, eu recebo, vejo o que é, qual é o regulador mais próximo que eu tenho, a área de conhecimento dele e determina quem vai fazer esse atendimento. O regulador, rapidamente, ele entra em contato com o segurado, ou o corretor, depende do caso. Alguns casos a gente contata diretamente o segurado, outros casos a gente contata o corretor e o corretor autoriza entrarmos em contato com o segurado. Existem casos em que o corretor prefere ele mesmo fazer o agendamento com o segurado, alguns casos ele acompanha o atendimento, mas basicamente o início se dá dessa forma. A gente recebe, contata e faz o agendamento da vistoria. A vistoria, o atendimento em si, a vistoria, ela vai variar. Tem vários casos, né? Mas, basicamente, ele é atendido entre 2 dias. Casos específicos, um pouquinho mais distante, quando é necessário um orçamento, um documento que é fundamental para a vistoria. Então, esses processos, esses procedimentos, a gente segue bem criteriosamente. Então, as companhias de seguro, elas também exigem do regulador ou da empresa de regulação
um prazo para entregar um preliminar, né? Então também é necessário ter essa agilidade, né? Prazo. Para cumprir com esse... Prazo. É. Prazo. A gente trabalha basicamente com prazo, tá? E hoje, uma coisa muito difícil, né, é conciliar todas as partes. Uma coisa que nós prezamos muito e a gente sempre enfatiza muito. A gente opta, às vezes, por até devolver algum trabalho para mantermos o prazo e a qualidade do nosso trabalho. A gente não abraça tudo, não, porque não tem como, tá? E aí a gente opta sempre pela qualidade, pelo atendimento, pela satisfação do segurado, porque às vezes as pessoas esquecem que a gente está trabalhando também com pessoas. Aquele produtor rural, agora falando do rural, né? Às vezes o equipamento que ele sinistrou é o único equipamento dessa família e ele não pode ficar com esse equipamento parado, ele tem urgência. Então a gente sempre visa dar um atendimento muito rápido. Se for uma empresa muito grande, às vezes ela não pode ficar parada por N fatores. Então ela também precisa ter um atendimento rápido. E a gente sempre tem um profissional ali de bate-pronto para fazer esse atendimento. Às vezes não é o profissional que está mais perto, tá? Mas vai ser o profissional que eu vou deslocar pela necessidade. Pela especificidade, né? E eu costumo brincar, uma frase meio clichê, é igual o gás, só acaba quando você está cozinhando. A máquina ela só estraga quando você está utilizando. Então, assim, cada seguradora possui suas normativas, seus prazos, porém, a gente procura não obedecer o prazo da seguradora, mas no sentido de ser mais rápido do que o prazo. Claro, você vai ter alguma companhia que tem lá 3 dias para você entrar em contato, por um exemplo. Você não precisa esperar 3 dias para entrar em contato, você pode entrar em contato no mesmo dia. Mesmo que for para você indicar, falar para o segurado, estou com o teu sinistro, o procedimento vai ser esse, como que vai ser o procedimento, o que ele pode, o que ele não pode fazer antes da vistoria. Isso é fundamental. Ele já está lá com uma certa angústia, ele sofreu um sinistro, ele tem um dano, ele vai ter um prejuízo financeiro, e o que ele espera? Que ele seja atendido o mais rápido possível, mais humanamente possível, e com uma pessoa mais técnica possível. Então, não adianta chegar lá sem dar a informação para o segurado correta como será feito, senão ele vai ficar perdido. É uma coisa... Porque, assim, eles não são nossos clientes. Nossos clientes são as seguradoras. Então, em contrapartida, a gente tem que tratar o cliente do nosso cliente melhor do que o nosso cliente. Não sei se ficou claro, ficou uma coisa meio redundante, mas é assim, a Travou. A imagem. Mas eu percebo isso que o Alexandre está comentando, realmente, como você estava falando, que nós trabalhamos com seres humanos, né? E o ser humano, ele tem emoções. E o segurado, ainda mais quando é uma condição daquela que é um pequeno produtor, que tem só aquela máquina ou só aquela benfeitoria e tal, ele fica angustiado, fica apreensivo, ansioso, né? E aí imagina você pode ter o seu controle emocional, você tem todo né, do seu trabalho, você pode ter um volume gigante de trabalho, mas estar se sentindo tranquila, mas aquela pessoa, ela está numa outra sintonia, né? Ela precisa de uma atenção especial, né? Eu entendo. E você consegue perceber quando o sinistro é acionado, se você está tratando com um microprodutor ou se você está tratando com uma empresa estruturada, né, que tem condições de absorver essa situação, né? Sim, muito, muito. E quando o primeiro passo, né, quando a gente contata o segurado, é entender toda a situação, né, identificar o que aflige ele e tranquilizar, tá? A primeira coisa, a gente vai tranquilizar ele, olha, a gente vai te dar todo o suporte, todos os telefones da empresa ficam à disposição e muitas vezes ele precisa providenciar algum documento, alguma coisa para a gente realizar o atendimento, né? Então a gente já orienta, já informa para ele que muitas vezes os segurados eles têm medo de fazer qualquer procedimento.
pode remover o equipamento do local do sinistro, recolher ele, preservar. Eles têm medo de fazer isso com que, mas se eu mexer o seguro não vai me pagar. Muitas pessoas têm medo. E isso não é real, tá? Claro, existem alguns procedimentos que ele precisa seguir, mas o principal é ele preservar esse bem. E aí cada caso é um caso, né? A gente vai orientar conforme a necessidade. Isso para a vistoria, né? Para o primeiro atendimento. Depois do primeiro atendimento, a gente volta, o regulador volta para o escritório para fazer o trabalho interno, que é o trabalho do relatório, que é o primeiro relatório que a gente chama de relatório preliminar, que é onde a gente vai direcionar para a companhia, encaminhar para eles, mostrando, né, o que aconteceu, qual que é a extensão desse dano, se esse dano está amparado, qual que é sugerindo uma reserva. Eu vou falar algumas coisas, sugerindo a reserva que a companhia precisa já fazer para esse sinistro. A gente dá toda a introdução que aconteceu para a companhia também se preparar e conduzir junto conosco. Porque a companhia, o analista dentro da seguradora, ele trabalha junto com o regulador. Ele vai estar sabendo tudo o que está acontecendo durante o processo. Assim como é importante deixar o corretor ciente também do processo. O corretor participa, a gente costuma trazer o corretor muito ativamente nos processos na reguladora, porque é o cliente dele, né? Ele precisa saber o que está acontecendo, como que está sendo tratado. Então, o processo torna-se um processo mais rápido, porque o corretor sempre acaba auxiliando. Então, isso funciona muito bem. Existe o interesse da seguradora de atender bem o segurado, mas o corretor também quer atender bem o segurado, porque é o cliente dele. Você quer atender bem a seguradora, porque ela é que está te contratando, né? Os reguladores, que muitos deles são terceirizados também, são prestadores, né? Também tem que te atender com excelência. Então, assim, tudo tem que estar funcionando, né? Porque se um desses falhar, se de repente falhar já na regulação lá, a quem estiver em campo, aí você já não vai dar um bom atendimento, vai ter reclamação com o corretor, vai ter reclamação com o segurado, e a reclamação chega na companhia, e aí acaba que você, que está lá na ponta, digamos assim, acaba assim, sendo vista de uma forma... Penalizado. Não sei, penalizado, porque a penalização vem na empresa de regulação. Claro. Muitas vezes eles não sabem quem é o regulador que está ali no campo, né? Mas voltando àquela questão lá, Aline, do segurado, que tem receio de mexer ali no cenário, né, do sinistro, por exemplo. Então, mas muitas vezes ele tem realmente que mexer, porque cabe ao segurado proteger eventualmente um bem para que não haja agravamento, né? Sim. Ou tirar de uma situação de risco, ou cobrir com uma lona preta lá, não sei. Então, ele tem que participar também, né, de uma forma interessante aí no processo, né? Sim, sim. Ele é responsável, né, pelo equipamento. A gente sempre pensando de forma prática, tá? O equipamento tem seguro? Sim, ele tem seguro. A regulação vai orientar ele. Mas, se ele não tivesse seguro, ele deixaria o equipamento dele nas intempéries do tempo? Não. Então, por que você vai deixar? Então, a gente sempre orienta, remove o equipamento, preserva ele e para a gente poder fazer o atendimento. Muitas vezes esse equipamento precisa de um orçamento inicial para a gente ir lá, identificar o que aconteceu, qual que é a causa, qual que é a extensão, e muitas vezes não é possível nem identificar com o orçamento inicial. O regulador vai chegar lá, vai dizer, olha, tô vendo que tem bastante danos, mas eu preciso que vocês desmontem o equipamento, que eu vou voltar daqui tantos dias para fazer a conferência e a crítica desse orçamento. Mas aí o regulador está lá junto, já orienta, já faz todo o processo, já deixa todo mundo ciente, o segurado aí ele já está mais tranquilo também. Porque é muito importante, quando ele vê o regulador lá, o regulador chega, se apresenta, se identifica, explica como é que vai funcionar todo o processo, eles ficam mais tranquilos também. Então, isso é bem importante tratar como pessoa mesmo, né? Claro, ter a empatia, mas muita ética.
a gente não pode se comover com tudo, trazer para nós, né? É saber diferenciar as coisas, porque esse problema ele já teve, então agora a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível e deixar o processo muito transparente para o segurado, para o corretor, para todas as partes envolvidas. Pegando um gancho nisso que você está me falando, deixa eu perguntar para o Alexandre. Alexandre, como que é a abordagem, assim, você que tem muita experiência na área de atendimento de sinistros e tudo, como que é a abordagem, assim, logo na hora que você vai fazer o atendimento, o segurado, como que ele se comporta, ele tenta te sensibilizar, ou você vê que não há um comportamento padrão? Eu já vivenciei isso, mas gostaria que você comentasse para o pessoal que está aqui assistindo a live. Justamente, vocês me escutam bem, né? Sim. Tá, o que acontece? O seguro, eu vou falar primeiro do agrícola, para depois falar de outros ramos, porque o agrícola foi o precursor da história. O seguro agrícola veio anteriormente baseado no Proagro. O Proagro ele foi muito difamado devido à questão de muitos golpes e tudo mais, né? No início do seguro agrícola havia bastante, como eu vou dizer, muito assédio do segurado com relação a suborno, a propina e tentar resolver um problema do jeito que não seria o correto, né? O que acontece? De lá para cá, já foi se profissionalizando. Muitos peritos, um bom trabalho de muitos peritos, digo de passagem, melhoraram esse comportamento do segurado. Então, assim, o que eu digo sobre abordagem em caso de sinistro agrícola? Mostrar que você não é apenas um tirador de foto e um carona na colheitadeira, ou seja, primeiramente, você tem que ter empatia com o segurado. Ou seja, o segurado ele sofreu prejuízo. Raras são as vezes que é acionado um sinistro já com segundas intenções. Mas então, assim, o segurado ele já está angustiado devido a um problema. Então, tu não pode chegar lá sem empatia com ele. Ou seja, você tem que perceber que ele está muitas vezes desesperado, que vai haver uma perda. Então, assim, para evitar qualquer desconforto, discordância de laudo, de produtividade, tu tem que mostrar que tu é técnico e qual técnica tu vai utilizar para fazer a apuração do prejuízo dele, que seria a colheita, né? A amostragem. Se tu deixar claro para ele que tu entende, ou seja, tu chega lá, formalmente, apresenta-se quem tu é, o que tu vai fazer e quais técnicas serão utilizadas para para a verificação da colheita, por exemplo, ele vai se sentir mais confortável, se ele tivesse alguma intenção alguma má intenção, que eu quero evitar qualquer tipo de palavra diferente dessa, já acaba por ali, porque ele percebe que tu é profissional, que tu é sério e que tu é técnico. Fazendo essas três abordagens, tu evita bastante, por exemplo, no final da colheita, quando tu terminou o teu laudo, tu vai mostrar para ele, ó, o resultado do teu laudo está aqui. Ele vai falar assim, não, eu não concordo. Aí você vai ter embasamento, tá, mas com que parte você não concorda desse meu laudo? Na técnica que eu utilizei, você estava junto, seu operador da máquina estava junto, você não concorda comigo, não concorda com as condições gerais da seguradora, com o que tu não concorda? Ah, eu acho que eu vou colher menos. Então, assim, ó, você tem todo o direito de parar a colheita, pedir para outro perito vir, depende da empresa que a gente está trabalhando, da seguradora. Mas então, assim, muitas vezes ele para e pensa, não, realmente, ele colheu a área que tinha que colher, do jeito que tinha que ser, porque existem áreas que existem riscos não cobertos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem infestação por plantas daninhas, uma reboleira que a gente chama no meio da lavoura. Então, assim, ó, eu não vou colher ali, porque se eu colher ali, eu vou ter que diminuir a produtividade. Então, a gente vai contornar aquilo ali para não fazer parte da apuração. Aí ele vai entender. Então, tá, não, realmente, aquilo ali não faz parte do sinistro, você vai contornar. Se não contornar, se ele exigir que passe por ali, claro, você vai ter um cálculo para você diminuir a produtividade durante aquele percurso. Não é tão simples, eu não quero entrar em nenhum mérito aqui de como ser feito cálculos, de como é feita a perícia. Isso é assunto para mais uma live, mais específica para a área, né? A gente está abordando aqui mais como abordar o segurado, né? Então, assim, empatia,
a princípio de tudo, ou seja, você entender, você não chegar lá como se fosse um xerife, falando, eu cheguei aqui, eu vou fazer isso, vou fazer assado, e você fica quietinho aí. Muitas vezes, existe na regulação de perícia, a regulação de perícia, desculpa, na perícia agrícola existe a questão do assédio até mesmo de segurados armados. Você está colhendo, o cara está armado do teu lado ali. Bom, por mim, ele está na propriedade dele, pode andar armado. Eu nunca fui ameaçado efetivamente com a arma. Ela foi ostentada ali e tudo mais, mas por quê? Tu tomou uma atitude profissional. Falou, ó, eu vou fazer assim, vai ser assim, assim. Tu não concorda? Se ele não concorda já de largada, você fala assim, tudo bem, não vou atender, vamos informar a seguradora, vai ser mandado outro perito. Daí eu digo, vai demorar mais para vir outro, e o outro também for profissional, você já fala assim, não, também não vou atender a tua solicitação. Seria, sei lá, uma tentativa de fraude, alguma coisa assim, né? Então, assim, se tiver tudo muito bem explicado no início, lá no final, tu não vai ter dor de cabeça. Isso se estende para o penhor rural, onde o segurado estava colhendo, entrou, o que é muito comum, entrar um objeto estranho pelo alimentador da máquina e danificar o sistema industrial dela, o sistema de trilha. Então, assim, é uma máquina que custa muito dinheiro, hoje está super valorizado, é questão de 1,5 milhão, 2 milhões, uma máquina de tecnologia boa. Claro, o céu é o limite para esses preços, né? Existem máquinas muito mais caras, e são prejuízos de R$100 mil para cima. Um dano teoricamente simples, corriqueiro. Então, o segurado ele pagou caro pela máquina e está deixando de utilizar ela, ou seja, vai ter que pagar para alguém colher. A agilidade nesse momento é fundamental. Existe a maleabilidade de seguradoras. Tem seguradoras que falam, não, você pode consertar, você registra com fotos, depois o perito pode chegar lá já com a máquina desmontada ou com as peças estragadas, devidamente o orçamento, você já faz a crítica, que depois a gente pode falar que é crítica de orçamento, para fazer o cálculo de prejuízo, sem problema nenhum. Mas isso tudo depende do primeiro contato ser eficiente e rápido. O segurado não pode ficar com a máquina milionária parada no campo. Colhedora de cana, por exemplo. Incêndio de colhedora de cana, que daí já é um ramo de riscos diversos, né, Aline? Isso mesmo. Que é RD equipamentos que a gente chama. Poxa, a colhedora de cana também é milionária. E ela é um rastilho de pólvora. Para pegar fogo na máquina de cana, é só querer colher. Tanto é que existe a obrigatoriedade de um caminhão-pipa ao lado, existe a obrigatoriedade de sistemas de pré-incêndio na máquina instalados, existe a obrigatoriedade de extintores adicionais na máquina, porque o risco é muito grande, mas muito grande mesmo. Então, queima uma máquina dessa. Além da máquina, queima a lavoura. O prejuízo está lá. Você tem que atender o mais rápido possível, você tem que deslocar o mais possível, você tem que orientar o mais rápido possível, que às vezes a orientação já é o suficiente para retirar a máquina do local, levar para uma concessionária, levantar os prejuízos, porque se isso não for esclarecido, tu vai ter retrabalho. Para a seguradora, vai ter desconforto para o segurado, ou seja, você vai ligar, vai correr, você se afogou, correu lá. Bom, realmente a máquina está ali, pegou fogo. Agora, qual é o próximo passo? Leva para a concessionária, desmonta ela, faz o orçamento, e eu vou lá na concessionária depois refazer o trabalho. Ou seja, você não precisava ter ido no local, não estou dizendo que não é fundamental, são casos e casos, né? Tem casos que, estou falando da lavoura de cana, que é corriqueiro e comum pegar fogo. Então você não tem necessidade de ir lá verificar, porque incêndio é um risco coberto, independente da causa. E ela, na concessionária, você consegue identificar a causa. Você, minuciosamente, verificando cabos de fiação elétrica, tu consegue, por técnicas, identificar por onde começou o incêndio, que também não vamos falar sobre técnica aqui. Mas então não há necessidade de ir ao local do sinistro. O segurado registrando fotograficamente, com data, hora, que seja, tu já consegue ter uma base. O fogo pode ser externo, ou seja, pegou fogo na cana, veio, atingiu a máquina, também é um risco coberto. Pode ter gerado na máquina, também é um risco coberto, mas porém você tem que verificar hoje o que aconteceu, enquadrar nas condições gerais, ver se tem alguma especificidade na pólice, pedindo, por exemplo, caminhão-pipa, bombeiro perto e tudo mais. Isso, nós estamos citando alguns exemplos, né? Então, assim, divagando aqui, sobre a abordagem, tem que ser rápida e precisa. Você não precisa obrigatoriamente esperar o prazo da seguradora. Entre em contato antes. Entrou o sinistro? Entre em contato. Só para esclarecer, só para dar um conforto para o segurado, dizendo assim, ó, estou aqui, eu vou te atender, eu sou teu contato, a partir de agora eu vou resolver o teu problema.
teoricamente, né? Às vezes você não resolve, mas está contigo a responsabilidade. Então, começa Norteamos. assim. Isso, começa assim. Ter uma abordagem prévia muito boa, dizendo quem tu é, o que tu vai fazer, qual procedimento vai tomar, quais os próximos passos. Isso se encaixa para todos os ramos, desde o agrícola, desde o penhor rural, desde os grandes riscos, desde os riscos nomeados. Aline, qual mais outro ramo que a gente atende bastante? Eu acho que são os principais, é São o os que movimenta o principais. A mercado. gente atende bastante riscos Risco de nomeados. engenharia, mas risco de engenharia é muito. O RD, basicamente, né? A gente atende muito. O penhor. A gente está bem focado com equipamentos e o empresarial. É que assim, o nosso CRIO aqui, a nossa equipe, ela é formada somente de engenheiros, né? Desde mecânicos, eletricistas, agrônomos, engenheiro civil também, né, Aline? Engenheiro de telecomunicações e por aí vai. Essa é a nosso CRIO, né? A nossa equipe. Então, máquinas é o nosso forte. Tem o rural, RD Equipamentos e o grandes riscos, que envolve muito, por exemplo, na minha área, que sou engenheiro agrônomo, silos, secadores, eu tenho especialidade em apuração de prejuízo em secadores de grãos, armazenamento de grãos e sementes, que são valores expressivos, muito altos, porque hoje tu sabe, tu consegue ver no jornal o valor do saco de soja, um saco de milho, e a gente está falando de toneladas armazenadas que pode pegar fogo. Existe muita técnica, porque, também não vamos falar de técnica aqui, mas é que a questão do incêndio devido a má operação, incêndio por combustão espontânea, incêndio por, vamos pensar aqui, bom, nós estamos divagando já na questão de técnica, nós estamos focando aqui em como abordar o segurado, né? Roberto, Essa por questão favor. da abordagem do segurado, se a gente pudesse sintetizar numa única palavra, acho que a palavra-chave é profissionalismo, né? Que serve para tudo também, Com né? certeza. Porque o Abreviando, profissionalismo abreviando, engloba o atendimento desde da regulação lá do start, né? Todo o isso, processo, toda a atenção que é dada e está intrínseca a essa palavra, todos esses procedimentos, né, colocados aqui, né? uhum. Eu queria aproveitar, pedir uma licencinha aqui para vocês, para Claro, poder encaixar uma pergunta aqui, só para o pessoal poder participar um pouquinho, se vocês por favor. permitirem. Claro. Tem o gerenciamento de risco, ele colocou aqui, ó, qual a ação da reguladora para evitar fraude entre perito e segurado? Existe um planejamento para isso? Olha só, essa pergunta, ela é direcionada às seguradoras, né? A gente, como reguladora, nós temos funcionários, e esse é um grande detalhe. A gente tem a triagem na hora que a gente contrata uma pessoa, ser uma pessoa de confiança ou não. Isso só o tempo dirá. E todo o processo que é regulado, ele é revisado. Ou seja, na ponta, vamos falar em miúdos. Eu tenho um funcionário que vai atender. Nós, como somos mais experientes, nós vamos revisar esse processo. Então, já minimiza algum tipo de fraude. Essa pergunta é realmente direcionada às seguradoras. Por quê? Eu, dizendo muito precariamente, digo assim, as seguradoras, algumas delas não mandam o mesmo perito mais de uma vez no mesmo local, atender o mesmo tipo de sinistro. Existem umas que preferem que vá sempre o mesmo, porque já tem uma certa agilidade, sabe com quem conversar, porque a gente fala em empresas de grande porte ou empresas assim. Eu estou tentando lembrar uma palavra que seria conflito de interesses. Por exemplo, eu aqui sou de Cascavel, Paraná. A seguradora, ela evita mandar sinistros aqui para Cascavel para mim. Eu, geralmente, rodo para atender os sinistros. Por quê? Porque aqui pode haver um conflito de interesse. Pode ser um parente, um primo, um vizinho, que daí eu fico naquela faca de dois gumes. Ou eu perco a amizade, ou eu sou profissional. Então, para evitar isso, não é bem essa a pergunta, mas o que pode se encaixar mais ou menos, é que a seguradora ela evita pegar a pessoa do mesmo local para atender um sinistro da mesma cidade, por exemplo. Mas essa pergunta aí, ela realmente é direcionada à seguradora, porque existem meios da seguradora evitar as fraudes, né? E isso eu não posso abranger. Não cabe a nós, a reguladora, abranger. Cabe a nós somente evitar que nossos funcionários se corrompam, e isso também tem a ver com o nosso salário, mas remunerando bem eles,
deixando eles satisfeitos, né, Aline? Claro. Seria basicamente isso E a nossa existe, parte como regulador. isso, e existe alguns outros detalhes, né? Primeiro que nós, na reguladora, a gente faz muito uma triagem de quem vai trabalhar conosco. Então, a gente conhece muito as pessoas que trabalham conosco, são profissionais muito sérios, são profissionais capacitados, e eles também nos reportam, e eles entendem que quem está assinando o processo, quem está assinando o processo que a gente está atuando, são eles. A reguladora está com o nome ali, mas o engenheiro que foi lá em campo, ele também está assinando esse processo. Então, tem toda essa responsabilidade, é o nome dele que também está ali. Pela experiência dos coordenadores técnicos da reguladora, eles também conseguem perceber, junto com o regulador de campo, se o segurado tentou, de alguma maneira, tirar proveito, tirar algum tipo de vantagem com o seguro. Porque o seguro não visa lucros para o segurado, ele visa minorar o prejuízo dele, né? Então, a gente Existe a também palavra, consegue ver. existe uma palavra feia para isso, que é o segurado não pode se locupletar da seguradora, não pode obter Isso aí, lucro através exatamente. da indenização. Isso. E isso E, pode ser confundido muito bem com a indenização. Isso faz parte do profissionalismo que a gente estava conversando até antes. Você tem que explicar o que será feito. Muitas vezes ele está esperando que que a seguradora cubra o lucro dele, mas não, ela cobre o custo que ele teve com o prejuízo, né, Aline? isso. Uma outra coisa que acende a lâmpada, assim, quando a gente é acionado para algum sinistro o segurado não tinha seguro, né? E ele fez o seguro e 2 dias antes, ou 2 dias depois que ele fez a contratação, ele teve um sinistro. Isso já acende uma luzinha. Opa, como assim? Quando a gente percebe que tem algum tipo de alguma coisa errada, a gente tem algumas opções também. A gente pode indicar um perito, a gente pode informar a companhia que eles podem encaminhar um sindicante. Então, existem outros profissionais que podem trabalhar em conjunto com o regulador quando o regulador desconfia que alguma coisa não está certa, né? Então, aí pode entrar o perito, que vai bem para a parte técnica, o sindicante, que vai mais para a parte de investigação em caso de fraude. Existem esses profissionais também. Uhum. Essa questão dessa contratação muito em cima da hora, quase que na data do sinistro, né? Nesse ramo de seguro agrícola, seguro rural, é feito inspeção de risco? Feito a vistoria de inspeção de risco? Ou é só... Porque tem aquela regra lá que se não fizer a inspeção dentro de X dias, o seguro passa a ser aceito, não é isso? Isso, existe isso. Mas, então, essa pergunta também é muito destinada à seguradora. Existem seguradores... É porque, assim, veja bem, como reguladores, nós já entendemos como funciona a questão da vistoria prévia. A seguradora ela trabalha com dinheiro. O interesse dela não é bens, o interesse dela é dinheiro. Isso não é ruim, pelo amor de Deus. Então, estamos falando aqui que ela é uma mercenária. Mas todas elas trabalham com dinheiro, assim como deve ser. Então, assim, tem riscos que é inviável para a seguradora realizar a vistoria prévia. E a gente entende isso. Tem muitos equipamentos que a gente chega e fala assim, nossa, isso aqui passou pela... Esse bem está segurado, sabe? Porque ele já estava em condições meio ruins. Mas, assim, a gente entende que, para a seguradora, o risco o risco não. Economicamente, assumir o risco é melhor do que mandar peritos, reguladores fazer vistoria prévia de todos os equipamentos. Isso vai muito com relação a financeira mesmo. A gente entende que seguradoras fazem e seguradoras não fazem, porque são nichos, né? Tem seguradoras que estão voltadas para pequeno rural, tem seguradoras voltadas para RD, tem seguradoras voltadas para grandes riscos, onde é necessário uma vistoria prévia, porque o risco é muito grande. O massificado, que a gente chama, né, Aline? Esse não seria viável mandar sempre alguém fazer uma vistoria. Então, assim, é melhor eles assumirem um risco, pagar lá de vez em quando uma indenização, do que fazer uma prévia. E isso, gente, por favor, isso eu estou falando aqui offline, não é
de nossa alçada, é da seguradora, né? Acho que até uma live sobre isso seria bem interessante, porque Isso é uma uma opção da pergunta muito companhia, pertinente, né? é uma opção da companhia, muito pertinente da companhia, cada nicho, né, de cada companhia sobre isso. Então, assim, a gente não quer explorar muito o assunto. Sim. A gente não quer desviar um pouco do tema da live, né? Acho que travou um pouco. Aline, enquanto o Alexandre retoma a conexão lá, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você pode falar um pouco sobre a... Ó, o Alexandre voltou. Deu uma travadinha, voltei. Cortou um pouco, travou a sua imagem. Mas tá ok agora? Eu queria perguntar. Tudo ok? Uhum, tá normal. Eu queria aproveitar, estava até adiantando uma pergunta para a Aline, se você poderia falar um pouquinho sobre se acontece, e se acontece, você discorrer um pouco sobre isso, nesse tipo de seguro, se existe uma sazonalidade. Em alguns ramos existe, eu não sei, talvez no agrícola também exista, né? Sim. Sim, sim. O agrícola é sazonal, dia de regra, colheita, safra, né? E, Aline, desculpa te cortar, nós estamos, inclusive, Imagina. vivendo agora, no momento, a questão das máquinas de cana, né? Colheita de cana. Mas, Aline, escorra, por favor. Sim, a gente tem um período que todos os reguladores conhecem, que é o período de baixa, que é o período entre safras, né? Não falando do agrícola, que o agrícola, como o mesmo falou, né? Período de safra. Mas os outros ramos, a gente tem os meses de junho, julho e agosto, que são meses que sempre existe a baixa de sinistralidade, tá? Então, a gente já sempre organiza toda a equipe, toda a empresa, para que esses meses a gente possa tirar férias, possa limpar os estoques de trabalho, deixar tudo em dia. Porque baixa, fica muito tranquilo, então todo mundo aproveita para descansar. É esses 3 meses, tá? E quando tem os períodos de alta, que daí acontece quando condições climáticas, safra, é isso basicamente. Os ventos de agosto, né? Que não falham na região sul, aqui no nosso cinturão tropical, aqui em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, sudeste do Paraná. Agosto é É, mês de vendaval. a gente teve o ano passado, né, que foi um ano atípico, né? Porque ano passado a gente teve o ciclone bomba. Então, se eu não me engano agora, acho que ele aconteceu finalzinho, dia 30 de junho de 2020. Então, o mês de julho foi uma loucura, porque foram muitas pessoas que foram prejudicadas. Então, não houve essa baixa de sinistros, pelo contrário, houve uma alta muito grande. Acho que todas as reguladoras, todos os colegas reguladores ficaram com os seus estoques altíssimos para dar conta de atender todo mundo, né? Então, sim, mas é isso. Aqui tem um comentário aqui do nosso colega Adriano Rodrigues, que a essa altura do campeonato deve estar lá na Costa Rica, né? Não na República Dominicana. Brincadeira, o Adriano já voltou. Mas o Adriano coloca aqui, ó, no caso do penhor rural, do BB, do Banco do Brasil, né? São mais de 1.400.000 propostas. Não tem como fazer vistoria prévia, a não ser em propostas de milhões, ou seja, propostas muito relevantes, mesmo valores muito relevantes, né? Exato, até porque é compreensivo, né? É compreensível. A companhia não tem como encaminhar uma vistoria prévia para aceitar esse risco em sinistros menores, né? Agora, já apólices propostas muito expressivas, é de interesse da companhia também saber o que ela vai segurar. Então, é muito compreensivo isso. Muito bom, Adriano está participando, que matou aí a charada. Se a companhia tem que correr algum risco, ela corre em riscos mínimos, né? Em riscos Claro. pequenos, né? Claro. Faz sentido, faz total sentido isso aí mesmo. E como que está essa questão da sinistralidade, assim, nessa época aqui que a gente está passando tão atípica, né? Dessas restrições sanitárias e tudo, isso teve um impacto na produção rural ou vocês não sentiram isso?
Bom, Então, eu falando da parte rural, a Aline também depois pode falar da parte empresarial, a empresa a céu aberto, né, Roberto? Ninguém parou. O agro não parou, continuou plantando, precisava colher. Claro, as condições deles são melhores de trabalho, melhores do que são fitossanitárias, ou seja, contato de pessoas, né? Você está trabalhando a campo, ao ar livre. Então, assim, os únicos cuidados é no nosso atendimento, uso de máscara, distanciamento, blá, 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 né? Isso que todo mundo está já enjoado de saber. Mas, quanto à sinistralidade, não houve redução de forma alguma. Eventos naturais continuaram acontecendo, vendavais continuaram acontecendo, a lavoura não parou. A indústria em si pode ter parado, mas máquinas ainda quebraram, né? Então, Aline, mais alguma área que você lembra de cabeça que tenha é, possa a ter sido gente, afetada? a gente teve o período mais crítico durante a pandemia, onde teve o fecha tudo, né? Que for basicamente todo mundo teve um período que parou, aí as empresas pararam, falando mais da parte empresarial, que sim, houve uma redução, mas quando volta, acaba voltando também a sinistralidade. Então, se a gente pensar na questão da pandemia, como que se comportou, as companhias autorizaram, criaram praticamente todas as companhias criaram protocolos específicos para a realização desses atendimentos, tá? Porque eles também entendem o lado que a gente está falando de pessoas, de vidas que precisamos preservar, tanto os nossos familiares, nós como profissionais e os segurados. Então, eles criaram protocolos específicos para atendimentos remotos por um período. Depois, aos pouquinhos, a gente foi voltando gradativamente, tá? Então, houve sim uma preocupação das companhias em relação a todas as partes envolvidas, reguladores, segurados, sim, teve. E algumas coisas que a gente percebe que talvez vão continuar após o fim do Covid, o fim da pandemia, que é algumas vistorias, alguns atendimentos a gente conseguir realizar de forma remota. Isso, Que bom. isso permite agilidade na liquidação do processo, né, na conclusão dele, e também a gente pode perceber que isso diminui o custo das companhias com a regulação do processo, porque a gente não tem todo aquele deslocamento, a gente não tem uma pessoa em trajeto, né, para fazer isso. E alguns casos acredito que vai continuar assim, esse trabalho de regulação interna, regulação remota, porém É outros que não tem como. vai muito da característica do sinistro, né? São os que possibilitam isso, né? Que existe pouca dúvida sobre a causa, efeito e tipo de indenização. Agora, voltando ao assunto da live, com a questão da pandemia, todos lembram que no início da pandemia foi aquela coisa, fecha tudo. Se tiver alguns colegas, eu não estou agora acompanhando quem está na live, mas alguns colegas peritos, porque devido à sazonalidade e também existe a regionalidade do sinistro. 2019 ocorreu um grande seca no Rio Grande do Sul, vários peritos foram para lá, bem na época que fecharam os hotéis. Existem vários colegas nossos que dormiram em carros, não tinha hotel para ficar, se eu não conseguia aonde ficar, tu chegava na propriedade, vamos dormir no carro mesmo. Eu cheguei a dormir em posto de caminhoneiro porque não tinha mais hotel. Você que está lá, você precisa atender o segurado, ele não tem culpa, ele tem pressa. Então, assim, ossos do ofício. Para se não tem hotel, para onde dá. Não tem reclamação, na natureza do nosso trabalho. Outro fator bem importante que a gente ainda vê reflexo é a questão de falta de peças, né? Porque como parou, fechou, esse mercado foi bastante afetado e hoje a gente ainda percebe atraso na entrega de peça, atraso para chegar, então isso acabou influenciando também. O valor subiu muito, sinistros de 5, 6 meses para cá dobraram de valor, questão de máquina agrícola, né? Algumas peças dobraram de valor, assim, noite por dia. E não é uma concessionária, a fábrica ajustou o preço, tu atende a concessionária aqui da região, tu liga em outra região com o código da peça, amigo, por favor, tal peça. É também o mesmo preço, bate por ali. Só muda alguma coisa por causa de semestre e tudo mais. Mas os preços dobraram, isso a gente se assustou bastante. Então, com o volume volume não, com o tamanho do aumento que teve, né? Exatamente. Isso que é da pandemia.
Queria perguntar para você uma coisa. No caso de avaliação de equipamentos, entendamos assim como equipamentos diversos, ou ferramental, ou colheitadeiras, o que for, né? As companhias, elas têm alguma rigidez quanto ao profissional que efetivamente tem que fazer aquele trabalho, aquela perícia, ou é tolerado, por exemplo, que um profissional de uma modalidade de engenharia diferente da engenharia mecânica, que ele possa fazer um trabalho nesse sentido? É validado, por exemplo, o engenheiro civil, eu estou falando isso porque tem muitos engenheiros civis aqui na live, ele pode fazer uma avaliação de um equipamento, por exemplo? É assim, isso também seria uma questão para uma companhia responder, né? Existe sim uma prioridade. Tem companhias que falam assim, ó, não me interessa deslocamento, eu quero um especialista na área lá. Existem companhias que são assim. Existem companhias que têm uma maleabilidade de acordo com a complexidade do sinistro. Se existe colisão, quebra de vidro, assim, não existe a necessidade. Por exemplo, uma quebra de vidro devido a uma colisão. Não tem necessidade de mandar um engenheiro mecânico para averiguar. Mas isso é muito característico de cada companhia. A gente está indo para um caminho de que as companhias estão preferindo a qualidade do que não sei te dizer com comparativo, mas prefere a qualidade do que o volume, por exemplo. Mas tem um cara que atende 10 serviços rapidão lá, com prazo, não, quer qualidade, nem que demore um pouco mais, mas quer que chegue lá um profissional gabaritado para atender aquele tipo de sinistro. Um incêndio numa máquina de colher cana, o engenheiro eletricista seria o melhor, por quê? A maior parte desses incêndios ocorre ali atrás da cabine, onde tem a fricção entre os cabos de energia e tudo mais. Então, você analisando os fios, você consegue ver onde começou o sinistro. Também não quero entrar aqui na parte técnica. Mas, assim, existe sim uma prioridade devido à complexidade de cada sinistro. Até Entendeu? porque, Não sei se respondeu a pergunta. até porque, assim, o engenheiro civil, ele pode fazer um atendimento de máquina? Pode. Não existe nada que diga que ele não pode. Ele pode. Porém, como não é a área de formação técnica dele, ele vai se apertar. Assim como se eu botar um engenheiro mecânico fazer um risco de engenharia. Ele vai se apertar da mesma forma. Então, sinistro simples, uma quebra de vidro, não tem problema. O engenheiro civil ele vai conseguir atender. Agora, se a gente falar de um motor, eu não tenho como colocar, fica muito complicado colocar um civil atender um motor. Aí, nesses casos, Até mesmo porque... que a gente pode fazer, né? O que a gente faz? A gente pode colocar 2 profissionais atuando junto. Também é possível. Muitas vezes, como o Alexandre falou, um sinistro de uma colhedora, pode mandar o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico, eles trabalham juntos muito bem. Sim. Porque, no caso, se for um sinistro relevante envolvendo, por exemplo, o equipamento, e que não seja uma simples substituição de vidro, seja algo mais complexo e seja feito a apuração por um profissional que não seja engenheiro mecânico, acho que a única complicação que pode... A única coisa que pode complicar é se isso, de repente, não vira um acordo, se isso vira um processo judicial, aí alguém vai alegar que o profissional que fez a apuração não era qualificado, ou coisa nesse sentido, né? Perfeito. Eu acho que nessa situação só que tem... deixa eu aproveitar para falar para vocês uma coisa. Como tem muita gente na live que me acompanha aqui falando sobre perícias, e eu até já tinha adiantado para a Aline que essa pergunta iria surgir, né? A curiosidade do pessoal é essa, sim. Como fazer para entrar no mercado de seguro? Um dia eu entrei de uma forma, né? Mas eu sei que nem todos têm esse privilégio, de repente, de ser convidado por um colega para fazer perícias, né? E, de repente, tem gente que não tem contato com ninguém do seguro. O que vocês sugerem para quem gosta ou gostaria de um dia trabalhar com isso? Então, é uma questão muito particular, muito individual de cada companhia. Cada companhia tem uma forma de trabalhar. Hoje, a gente pode ver, através do LinkedIn, tem companhias que, às vezes, publicam no LinkedIn que estão selecionando reguladores, prestadores de serviço, e elas abrem para cadastro. Tem outras companhias que não fazem isso, e aí você precisa
ter o seu material de apresentação, né? Apresentar o seu trabalho de alguma maneira, normalmente através de um portfólio, onde você vai apresentar você, apresentar sua empresa, apresentar o seu trabalho, e aí é de porta em porta. Tem que bater de porta em porta e mostrar o teu trabalho. Insistir, pedir uma chance. É difícil? É difícil de entrar, mas não é impossível. A gente tem muitas reguladoras trabalhando, atuando, tem profissionais maravilhosos dentro da área da regulação, da área da perícia, e profissionais muito experientes. Então, dá para entrar, sim, mas é um trabalho a longo prazo, né? A pessoa também precisa já ter um conhecimento, já ter uma bagagem, saber trabalhar, já ter trabalhado na área para conseguir se cadastrar. Exato, conseguir se cadastrar numa seguradora. Então, precisa ir lá, conhecer, conversar, tentar agendar uma reunião. É isso que precisa ser feito. Tem que procurar uma oportunidade, procurar gerente de sinistro, talvez, da companhia, né? Ou procurar entrar através de uma reguladora, um funcionário da reguladora. Depois, muitos reguladores depois se tornam, abrem a própria reguladora, às vezes também, né? Eu queria comentar aqui, ó, o Anderson fez um comentário aqui para o Alexandre Mesomo. Sempre excelente profissional, exímio conhecedor do seguro de lavoura. Nosso colega muito obrigado. Anderson comentou aí. Muito obrigado. Mas, deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Ana Paula Tavares. Para os administradores, teria algum nicho de mercado em seguradoras? Acredito que sim. O que você acha, Aline? Essa pergunta é da Ana Paula. Tem sim, tem sim. Os processos, todo o processo, ele é administrativo, né? Ele, de alguma maneira, ele vai ser administrativo porque a gente trabalha com documentos. O pessoal da administração trabalha muito com processos empresariais, onde vai analisar a documentação, alguns administradores, inclusive, têm a parte de conhecimento de contábeis, que eles analisam isso. Então, com certeza. Auditoria, né? Exato, exatamente. Tem toda essa questão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes da gente. Existem cursos para iniciar? Essa é do gerenciamento de risco novamente. Se tem algum curso para iniciar na área. Procure Funenseg, Escola Nacional de Seguros. Funenseg, ela é a base de todo regulador. Estudar os materiais Funenseg, fazer a prova da Funenseg, ser aprovado pela prova da Funenseg. Essa é a base do regulador de sinistros. A gente acabou esquecendo de avisar antes sobre qualificação, né? A Funenseg, que é a Escola Nacional de Seguros, ela propicia cursos, ela tem pós-graduações. Pesquise, Funenseg é fundamental para um regulador. O material dela é fundamental, porque ela te ensina a ler apólices. Cada seguradora tem um produto. Ou seja, ela vende produtos, que são as apólices, com cada uma em suas condições gerais, com peculiaridades de cada nicho. Então, assim, nós aqui, eu costumo dizer, quanto mais eu estudo, mais dúvidas me surgem. E isso não é ruim. Então, assim, todo sinistro é uma caixinha de surpresa. Nenhum sinistro, eu estou falando muito clichê aqui, desculpa, mas todo sinistro, ele tem sua peculiaridade, nenhum é igual ao outro. Raramente você vai ter sinistros iguais, né, com complexidades iguais. Então, assim, você tem que estudar as apólices e condições gerais de cada companhia. Então, assim, não é simples. Eu aprendi hoje, sei tudo. Tudo vai se atualizando, o produto vai se atualizando, você tem que estudar, você tem que entender de mecânica, você tem que entender de lavoura, você tem que entender de administrativo, de contabilidade, a questão do seguro-vida, cara, advogado, nossa empresa conta com advogado também, né, Aline? O nosso amigo Rony. A gente não sei se a gente se apresentou, nossa reguladora, ela trabalha do sul de Minas ao Uruguai, praticamente, ao Rio Grande do Sul. E todas elas têm suas peculiaridades. Cada região tem o seu regulador, no qual tem a maior demanda de sinistros na sua área. Isso também já estou na parte da Aline. Estou atropelando a Aline aqui, né, Aline? Não, imagina. Basicamente, tem todas as áreas e
a gente tem as bases fixas, né, com os engenheiros, com os reguladores de atuação, e sempre quando solicitado, a gente desloca de forma aérea os reguladores para onde as companhias solicitam que a gente vá. Quando tem alguma coisa particular, alguma coisa específica, eles solicitam que a gente vá para as regiões que a gente não tem base fixa. Então, também existem essas solicitações particulares. Tem um comentário aqui do Adriano, nosso amigo Adriano, da BB Seguros. É importante também que as companhias avaliem a necessidade de ter mais peritos. E me parece também que as companhias, elas mudaram o comportamento nesses últimos 20 anos, né? A estrutura mudou completamente, existia um conceito de ter peritos próprios, depois veio aquela leva de ter uma equipe, alguns próprios e alguns prestadores, depois muitos prestadores, e hoje em dia ela amplificou, me corrija se eu estiver errado, mas ela amplificou a malha de prestadores, né? Porque antes ela tinha alguns prestadores de muita confiança. Por exemplo, eu cansei de fazer perícias em todos os estados do Brasil, mas eu fui vendo que ao longo do tempo as companhias foram aumentando a malha, até mesmo para diminuir um pouco da despesa, talvez, né? O que vocês acham? Diminui não só a despesa, né? Mas o tempo também que esse processo às vezes vai correr. Porque se você desloca. Vamos pegar um exemplo, tá? O Roberto está em São Paulo e o Roberto atende todo o Brasil. E o Roberto tem um volume muito grande. Ele não vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dar conta. Então as companhias acabam pulverizando e colocando os seus prestadores de forma mais regional. Então, isso facilita para todo mundo e o processo corre mais rápido. Sim, tem algumas companhias que já trabalham dessa forma, funciona muito bem e acaba que todo mundo tem trabalho, né? Também. Tem. Tem volume de trabalho para todos, né? E como tu começou a tua pergunta ou a afirmação, a tecnologia tem mudado bastante a questão da regulação de sinistros, né? Tem companhias agora com aplicativo próprio. Vou citar nosso amigo Adriano. O Brasil segue já penhor rural quase totalmente por aplicativo, muito bem desenvolvido. Existem outras que têm suas bases próprias, bases do Google, bases de regulação própria. Então, assim, a tecnologia tem mudado muito. Se tu falou há 20 anos atrás, tu tinha que revelar uma foto. Tu vê no contrato da companhia, sim, tem lá o valor por foto tirada, sabe? Sim. Uma coisa já totalmente obsoleta. Hoje o processo era físico, né? Você tinha que entregar o processo na mão do analista, levar a nota fiscal. Agora não. Aí depois já faz muito tempo que põe tudo no sistema, foto eletrônica, foto digital, né? Sim, sim. Muitas vezes agora a gente nem conhece o analista, né? Fisicamente, a gente, ainda mais agora, né? Nessa época. Não sabe nem quem é o analista. Antes você ia, entregava para o analista o trabalho, né? Deixa eu fazer um comentário aqui antes que eu me perca. A Maria de Abreu comentou: Mesomo e Aline, ótimos profissionais, parabéns. Mandou umas palminhas aí para vocês. Obrigada. Obrigado. A gente não está aqui para ensinar nada a ninguém, somente para esclarecer algumas dúvidas pertinentes, né? Não somos o dono da razão, como eu disse, cada dia a gente tem mais dúvidas, e isso é bom. A gente sana algumas, surgem outras. E também isso é falar natural. Um pouco da nossa experiência, assim como os nossos colegas reguladores têm as experiências deles, tem situações que muitos colegas passaram, que comentam conosco, que nós ainda bem, não passamos, não foi necessário passarmos, mas tem experiências que nós passamos e eles não passaram. Então, hoje, nós, na Expert, a gente conversa com várias reguladoras. E acontece, sim, de trabalharmos em parceria com algumas reguladoras, porque às vezes acontece de pegarmos processos onde o segurado tem mais de uma apólice contratada, né? E duas reguladoras são acionadas. Cada reguladora vai trabalhar com uma companhia e, no final, as duas reguladoras trabalham juntas. Então, concorrência de apólice. Concorrência de apólice. Então, a gente acaba tendo essa relação com outros reguladores, né? E trocando experiências. E, no final, todo mundo aprende, agrega, né? Agrega muito conhecimento essa troca.
Uhum. Aline, eu percebi que existe talvez uma tendência em outros ramos, né, do seguro, eu acho que vocês já estão estruturados nesse formato, né? Mas, por exemplo, antigamente existia lá um perito que ele só fazia perícia de um determinado assunto, né? E existia as reguladoras. Aí as reguladoras, quando precisavam de perícia, falavam para a companhia, manda um perito. Hoje, me parece que está funcionando da seguinte forma. A seguradora prefere uma companhia que faça a regulação e que também já cuide da perícia, já faz um pacote, né? Me parece que está funcionando dessa forma agora, né? Economia de tempo e dinheiro também, né? Porque a gente acabou esquecendo de falar lá no início a diferença entre perícia e regulação, né? Sim. Para muitos que não conhecem nossa área, perícia é focado na causa do sinistro. A regulação, ela vem desde da junta de documentos, apuração de prejuízo e enquadramento nas condições gerais do seguro, passivo de indenização ou não. A parte da perícia não envolve a questão de documentos, até pode envolver, claro, mas a priori não envolve parte de documentos, não envolve apuração de prejuízo, que também pode haver ou não, mas, por exemplo, vamos citar aqui, um risco de engenharia. Foi solicitado para nós o envio de uma obra que deu problema na fase de construção. Aí a gente verifica que aí a reclamação é a obra, é a residência ao lado, que surgiu rachaduras e tudo mais. Tá, a gente envia nosso engenheiro lá, ele constata os danos, porém ele vê que ali não é bem assim como está sendo descrito pelo vizinho, que é o terceiro reclamante. A seguradora, então, manda um perito, o perito em patologias, ou seja, nós mandamos engenheiro civil, porém o engenheiro civil como médico generalista. Mas a gente precisa, então, do engenheiro patologista, que tem a patologia de fissuras e danos em construções, né? Então, a seguradora envia um perito específico para verificar se aquele dano foi causado pelo segurado, porque é um risco avisado por terceiros, né? Ou não. Então, assim, isso envolveu o dinheiro que a seguradora está despendendo para a regulação, que somos nós, no caso, e está posteriormente enviando um perito que custa muito mais a regulação em si, porque ele é muito específico. Tu, como perito, sabe muito bem a especificidade de cada perito, então, assim, onera bastante o processo. Então, se tiver uma reguladora já com pessoas capacitadas naquela área específica, já está a perícia inclusa dentro da regulação de sinistros. Já está a definição de causa, enquadramento, apuração de prejuízo e liquidação de sinistros, já está tudo nesse núcleo. Então, assim, como reguladores, como empresa de regulação de sinistros, nós temos focados na contratação de engenheiros específicos em cada área. Claro, não é segredo, mas assim, se nós temos um engenheiro mecânico, expert, sendo redundante, expert numa área da mecânica, ele está lá em Caxias do Sul, mas o sinistro é no Paraná, nós enviamos ele lá de Caxias aqui no Paraná. Claro, a gente vai cobrar nossos honorários de acordo com a nossa base mais próxima. Mas para entregar um relatório muito mais bem feito, a gente assume essa despesa, vamos dizer assim, que na verdade não é uma despesa, para nós é quase que me fugiu a palavra, mas assim, nós estamos proporcionando um trabalho de qualidade, sendo então assim nossa propaganda. Ó, a gente resolveu o problema, a gente não que a gente está cobrando a mais por isso, ou se gabando que a gente vai estar assumindo um prejuízo. Isso nada mais é do que o justo. A gente assume uma despesa de deslocamento, mas a gente entrega um relatório com uma qualidade melhor, uma velocidade melhor, porque o expert naquele assunto, ele tem o know-how para dizer e ele não vai se ficar batendo, tendo que estudar caso, ele já vai ali, define, resolve o problema mais rápido, o segurador fica satisfeito, a gente fica satisfeito, porque o temor de todo regulador de sinistro é que o sinistro se torne uma novela. Aquele sinistro que se enrole, e não... Porque assim, como a gente tem prazo, a gente não dorme à noite pensando no prazo. Se o sinistro começa a se enrolar, vira uma novela, ou seja culpa do segurado, seja culpa, não quero falar mal de corretor, pelo contrário, o corretor, ele cada vez mais é nosso aliado. Então, assim, ou seja por conta do segurado, ou seja por conta do corretor,
ou seja, por alguma dúvida, alguma perícia que foi inserida, que perícia realmente demora um pouco mais para ser elaborada, o senhor sabe muito bem disso. Então, assim, o temor de toda reguladora é o sinistro que vira uma novela, porque é uma bola de neve, cada vez vai ficando pior, assim, o problema se resolve cada vez mais lento, mais devagar, e isso aí para a companhia é ruim, para a reguladora é ruim, para o segurado é ruim, para o corretor é ruim, entendeu? Então, Eu mandando a compartilho pessoa desse certa para o lugar sentimento também. certo, resolve o problema. Eu compartilho desse sentimento também. Uma coisa que me incomoda muito é prazo, né? Então, nas perícias, as extrajudiciais, as judiciais também, e os prazos são rígidos. E então, a gente imagina a judicial é rígido, né? Mas uma perícia extrajudicial, que seria, por exemplo, no campo do seguro, por exemplo, é rígido da mesma forma, porque se você não entregar lá naquele prazo, você fica muito mal visto com o cliente, né? Eu já fiz perícia para, eu não vou citar o nome da companhia, e eu estava com 10 trabalhos em andamento, e aí, de repente, aquela companhia chegou com um sinistro, eu já atendi no mesmo dia porque eu estava com uma pilha de trabalho esperando documentação, e aí, de repente, falaram assim, olha, a gente quer para amanhã o preliminar, mas o preliminar deles é quase que um laudo pronto, né? E aí eu recebi um documento e eu quis passar um dos casos na frente, né? Na realidade, já estava na frente, mas o regulador, era final de ano, o regulador também que já queria encerrar as atividades dele, ele ligou para a companhia e depois ele ligou de volta para mim e falou assim, olha, o gerente de sinistros perguntou se você ainda quer trabalhar para essa companhia, né? Então já levei um soco de uma direita no queixo, né? Então, assim, eu sei que realmente o prazo é cruel e o que o Alexandre falou, realmente a gente perde o sono pensando nos compromissos, né? Além de ter os nossos problemas pessoais, tem que administrar prazo, isso é desgastante, né? Isso Então, não, é isso que fala. então, os prazos dentro na reguladora, quem controla e bate em todo mundo sou eu. Mas a gente pode falar assim, se eu falar hoje que a gente não tem atrasos, eu tô mentindo, tá? Eu acho que é muito, um regulador, um perito que chegar e falar, eu não atraso nada, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa não tá certa. Então, assim, existem os atrasos toleráveis, porque a gente está falando de um processo e um processo não é engessado, muitas coisas acontecem. E existe aquele prazo onde aconteceu realmente um erro. Ou a pessoa que tinha que fazer o processo não viu, ou amanhã eu faço e não fez. E existem os atrasos inadmissíveis, né? Então, assim, depende de cada caso. Os atrasos que estão acontecendo, porque a gente tem processos que a gente recebeu o documento, mas a gente está negociando um orçamento, é um orçamento grande, a gente está negociando esse processo. Então, o que a gente faz? Qual que é a nossa postura? A gente já comunica às partes envolvidas que o processo está sendo tratado, mas ele vai atrasar por esse e esse motivo. Então, assim, existe sim os atrasos, tá? E a gente controla também o volume de trabalho de cada regulador. A gente tem essa conversa muito franca com os reguladores. A gente fala para a pessoa, olha, eu tenho esse e esse trabalho para te passar. Como é que você tá? Você pode atender? Você vai conseguir dar conta? E os reguladores têm a total liberdade de dizer, essa semana eu quero ficar no escritório. Ok. E isso funciona muito bem, essa conversa. Então, eu acho que isso facilita muito a vida do regulador, o trabalho que vai ser entregue para a companhia ter essa transparência. E também ter essa transparência com as companhias, tá? De chegar e dizer para a companhia, olha, a gente está com um estoque muito alto, a gente gostaria que essa semana vocês não nos encaminhassem demanda para que nós pudéssemos liquidar os nossos processos e entregar em dia e com qualidade para vocês. As companhias entendem, porque melhor o regulador pedir para parar do que ficar entregando uma coisa mal feita e depois o processo ficar voltando para nossa grade para a gente ter que consertar uma coisa que nem precisaria ter ido errado. Ou não cumprir com prazo também, né? Exatamente, exatamente. Mas também existe regulamentação quanto as seguradoras também têm que
que obedecer prazos máximos de Sim. atendimento, né? Se eu não me engano, 30 dias, né? Sim, SUSEP, sim, né? Fiscaliza. Órgão exatamente. regulador é a SUSEP, órgão federal. Ela que Exatamente. define os prazos, pelo menos os máximos, né? Aí cada companhia quer seu mínimo, justamente, né? Quer apresentar o melhor produto, com melhor agilidade, então ela estipula seus prazos mínimos. Mas a SUSEP, Sim. ela rege Regulamento. os prazos máximos de regulação de sinistro, de contato com o segurado e tudo mais, né? Isso aí. Temos um comentário aqui do Adriano, deixa eu ver o que o Adriano colocou. Uso de imagens de satélite para ver o bem, o incêndio, a lavoura e comprovar o sinistro. Pode ser utilizado. Houve a gente está falando da mudança da tecnologia, das realidades. Tecnologia é tudo. A todo momento, né? Inclusive, hoje você pode saber a real localização de uma máquina, né? Claro. Pelo GPS, tudo, elas devem ter esses equipamentos tudo, né, para facilitar, né? Não sei. Inclusive, houve um alerta agora, esse ano, a gente está na região aqui de fronteira com o Paraguai e Argentina, né? As máquinas agrícolas possuem GPS e monitores caríssimos. E o segurado, ele não tem atentado para cobertura de furtos parciais, né? E aqui na região foram furtados 60 GPS, 60 produtores rurais. Há pouco tempo atrás era inviável você roubar um equipamento desse porque ele era rastreável. Então a gente acredita que houve alguma tecnologia hacker no momento, assim, posso dizer, que está conseguindo burlar esse rastreamento, que estão conseguindo utilizar esse equipamento em máquinas, talvez em outro país, em outra região, mas foram 60. Eu tive informações agora, foi antes de ontem, tive informações, foram furtados 60 equipamentos desses na região. Eles suspeitam de não uma quadrilha, mas sim de 2 pessoas, porque é de instalação simples, o segurado não tem o cuidado devido, que seria guardar num cofre isso, porque a gente está falando de equipamento de 100 mil reais. Ele fica do lado externo da máquina, é só subir com uma chavinha, uma chave de boca, uma chave de fenda, você tira, né? Então, assim, fugindo totalmente da nossa pauta aqui, só uma informação auxiliar aí. Mas além de roubarem o equipamento, ainda deixa a máquina numa condição de risco, né? Porque ela não pode mais ser rastreada, né? Justamente. É que assim, Apesar o que GPS é opcional das máquinas mais caras só, né? Então, assim, existem máquinas que não têm rastreamento mesmo. Mas o furto de máquinas mesmo é complicado, porque é muito grande para furtar. Acho que se tiver mais alguns reguladores aí, acho que furto total de equipamento assim é raro acontecer. O Adriano ainda deve ter estatística mais do que todos aqui, né? Sobre furto total de equipamento. Talvez trator, existe furto, mas máquinas milionárias assim é complicado ter um furto total. E quando a gente comenta desse tipo de seguro, a gente fala de máquinas, de equipamentos, pode ser que dentro desse risco tenha, por exemplo, uma aeronave. A aeronave ela é segurada dentro desse seguro ou é um seguro específico? Justamente, é muito específico, assim como a marítima, né? Cargas marítimas, seguro de navios, embarcações, aeronaves também são bem particulares os riscos, né? As apólices, né? Isso a gente também não é da nossa alçada, a gente não tem como falar sobre isso, mas são específicos. Assim como marítimo, assim como auto, assim como frota, assim, então tem a parte da aeronáutica, aérea e tudo mais, né? Imagina, uma apólice dessa deve ser milionária quanto a danos a terceiros, danos morais, danos materiais e danos da própria aeronave, né? Veja, responsabilidade civil, a responsabilidade... esse aí é um seguro bem mais complexo. Esse aí já... Nossa ossada não alcança esse daí. Infelizmente, né, Aline? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Porque eu imaginei que tem aqueles aviões que fazem pulverizam, né? Então, A pulverização agrícola. Poderia ser isso como equipamento, mas é um seguro diferenciado. Então. Olha, acredito que sim. Eu acredito que um simples penhor rural... Adriano, socorra-nos. Mas eu acredito que penhor rural não tenha... Não cubra aeronaves. Inclusive, acho que está nas exclusões gerais. Exclusões gerais está lá, aeronaves. Se não me engano, tem isso aí sim. Já posso até adiantar aqui no penhor. O penhor que é um produto da Brasilseg, para quem está assistindo e não é familiarizado com nossos colegas aí. Eu falei especificamente de um seguro. Infelizmente, não queria ter uma companhia. Desculpa se eu ofendi algum, mas
falando assim de penhor rural e aeronaves, eu acho que nas exclusões gerais lá já está, não está coberto. Então seria uma pós-própria para isso mesmo. Então, na questão desse ramo específico, é claro que a regulação de sinistros nesse ramo, ela é diretamente relacionada ao desenvolvimento desse segmento, né, na realidade mundial aí. E nós percebemos que o Brasil é um líder de mercado e a tendência é que cresça ainda mais, né? Então, você poderia falar um pouco mais sobre essa perspectiva, ou se você tem dados, ou perspectivas de crescimento do Brasil e do setor nesse a curto prazo, assim? A gente sabe que está em alto crescimento, né? Mas existe algum dado mais substancial? Olha só, eu acredito que os subscritores e seguradoras tenham essa estatística muito melhor que nós. E eu, particularmente, acredito que a tendência é aumentar, aumentar e aumentar. Assim, é um mercado que o pessoal resolveu não, abriu os olhos e falou assim, não, é necessário, é fundamental. Importante. A tecnologia tem ajudado bastante a isso, as pessoas terem acesso a seguros, digo, de todas as áreas, de todos os ramos. A seriedade com que é tratado hoje no seguro tem proporcionado a diminuição do prêmio, ou seja, menos fraudes, menos avisos, avisos não, assim, mas vamos dizer assim, menos fraudes. Isso tem barateado, porque isso seria contabilizado depois na hora de dividir o prêmio entre os produtos, né? Então, assim, a profissionalização do ramo, a qualidade dos produtos, a abrangência dos produtos das seguradoras, isso eu digo porque eu vejo cada dia mais produtos sendo lançados, né? Então, agora, alguém de seguradora aí poderia muito bem ter uma estatística de quanto tem aumentado a quantidade de apólices ano, né? E eu acredito que é um mercado que está extremamente emergente, né? Emergência é outra, mas é muito emergente. O agrícola, então, se você olhar, acho que de 2009 para cá, que foi, começou antes, né? 2009 foi a minha participação que foi iniciada, mas hoje são mais que o triplo de serviço, apólices, e sempre falta perito. A gente sabe que dá dificuldade da companhia, porque perito bom tá difícil de encontrar, porque, bom, esse mérito eu também não quero entrar. Isso aí já é outra conversa, né, Aline? Vamos se ater mais à nossa parte aqui, que nos abrange. O Adriano respondeu aí, ó, penhor rural não cobre aeronaves. Eu Aproveitando. que assim, me desculpe o nervosismo, porque em live é novidade para mim. Então, assim, parece que eu conversando com vocês apaga toda a parte técnica. Aí, tanto é que eu puxei na memória lá, não, realmente, nas exclusões gerais, penhor rural, diz lá que aeronaves não está coberta. Não. Muito obrigado, Adriano. Lembrei de um assunto que estava conversando uma vez com o Adriano, ele me falou, me deu uma informação que eu fiquei surpreso, né? E que tem a ver com esse desenvolvimento exponencial que nós temos aí, a demanda que temos por alimento no mundo, né? Então, o Adriano comentou comigo, olha, quando o agricultor vai fazer o plantio, aquela safra já está comprada, né? Quer dizer, já tá vendido aquela cultura. É o contrato. Ainda, né? É o contrato. Eu achei interessante isso aí. Então, é um mercado fantástico mesmo. Né? Porque, assim, como os valores são muito grandes, e o Brasil, ele, não sei se a palavra certa seria subsídio, tá? Mas, assim, o dinheiro despendido pelo governo para empréstimo para o custeio de safra é bem grande. Então, assim, os juros é baixo. Então, assim, mesmo que o produtor seja capitalizado, ele vai financiar, porque é muito dinheiro envolvido. E, então, assim, ele financia, automaticamente ele contrata um seguro particular, ou contrata um seguro, que seja. Porque seria muito dispendioso tirar todo aquele capital e investir de uma vez só, sendo que possivelmente tem uma frustração ou não, né? Então, por isso que o mercado agrícola cresce, porque o governo ele fomenta, jogando dinheiro no mercado para custeio, o produtor rural faz o custeio dele, já com um contrato
Ou seja, ele já planta, estimando o valor de quanto ele vai vender lá na frente, pelo menos a parte do custeio. Então, assim, depois que ele vendeu, colheu, pagou o contrato, aí é lucro dele. Muitas vezes frustra. Uhum. Aí eu costumo dizer para o produtor que está lá achando ruim o produto que ele contratou de seguro agrícola. Eu até brinco, mas, claro, com delicadeza e dependendo do caso. Eu falo assim, o, o produtor rural, quando ele tem o sinistro aprovado, vamos dizer assim, ele pode morrer de fome, mas ele não sai devendo no banco. Ou seja, ano que vem ele vai poder financiar de novo. Entendeu? É meio mórbido, mas é a verdade. Se não fosse seguro, ele teria uma dívida, uma bola de neve, não conseguiria custear a próxima safra e, assim, dessa forma, não. O seguro garante o custo. Claro, tem cada produto, tem cada segurador e cada produto tem sua peculiaridade, mas ele garante pelo menos o contrato que está lá no futuro. Então ele pode não lucrar nada, pode ter trabalhado de graça, mas ele não sai devendo no banco, que já é uma grande coisa, né? Vamos concordar que o crédito dele continua aberto, ele continua conseguindo financiar e por aí vai. É verdade. Eu tô de olho aqui, que eu sei que a nossa convidada tem um limite de horário, tem um outro compromisso. E a nossa live, eu sei que a gente pode conversar com mais 1 hora e meia aí, porque como Tranquilo. eu já adiantei para o pessoal do grupo, é um assunto muito extenso, né? A live que nós temos com o Adriano demorou, acho que quase 2 horas também, e a gente tem ainda assunto para falar, né? Então, Aline, já que você tem um compromisso, eu queria te pedir para fazer suas considerações aí, se você que tiver mais alguma coisa a comentar, né? Se o Alexandre quiser permanecer, eu permaneço, mas se o pessoal me quiser encerrar, a gente só aproveita para deixar avisado aqui que essa live, após o encerramento, ela vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Então, Que bom. quem não assistiu, pegou pela metade, vai poder assistir ela na íntegra, compartilhar, e depois eu vou colocá-las em outras redes sociais também. Ótimo. Eu acho que, como você falou no começo, Roberto, se a gente pudesse resumir a postura de trabalho dentro da regulação de sinistros, é basicamente profissionalismo, tá? Para todo mundo. E com o profissionalismo é não esquecer que a gente está trabalhando com pessoas, tá? Isso é fundamental. A gente tendo o profissionalismo e empatia com a outra pessoa, tá? Já é meio caminho andado. Então, eu acho que esse é um recado bem importante que a gente tem que ter em mente. E é uma área muito extensa, é uma área muito vasta, é uma área que a gente que trabalha já há muitos anos não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então, ter empatia, é ter profissionalismo e respeito com o trabalho do outro. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que tomar e lembrar ela todos os dias. A gente trabalha com sinistros, né? Então a palavra já diz. Sempre é um momento delicado. A pessoa muitas vezes está sensibilizada, ela tem um prejuízo iminente, coberto ou não, não vou entrar nesse mérito, mas assim, ela sempre vai estar sensibilizada, com um problema nas mãos e querendo agarrar a boia de salvamento. Seja você profissional o suficiente para explicar para ela como vai ser o tratado sinistro, quais são as condições que serão tratados sinistro, qual a técnica será utilizada, qual o papel do regulador, qual o papel da corretora e qual o papel da seguradora. É sempre a clareza sempre simplifica tudo. A clareza simplifica tudo. Isso aí, estando tudo coordenado de uma forma profissional, né? De uma forma clara, objetiva, e não resta dúvida, todo mundo sabe qual é o seu papel, quais são as suas obrigações, e em que tempo tudo isso irá acontecer, né? Isso Então, mesmo. acho que é realmente isso que vocês comentaram. Bom, eu quero agradecer aí pela oportunidade de conversar com vocês. A Aline, faz tempo que eu estava convidando a Aline também para a live, não deu certo, aí agora deu certo. Tive o prazer de conhecer o Alexandre recentemente aí. Igualmente. Com certeza a gente vai conversar muito, vai se cruzar no mercado de trabalho, vai Com fazer certeza. parcerias, né? E o pessoal está começando a agradecer aí, a Ana Paula está agradecendo, outras pessoas. E foi um prazer conversar com vocês. Eu aprendi muito,
mas eu acho que dá para render mais uma live. Se você tiver disponibilidade, Claro. em breve a gente marca outra e a gente pode até fazer de algum outro assunto específico, se vocês desejarem. Claro, estamos à disposição. Queremos dizer que a gente não é o dono da razão, não sabe tudo, temos muitas dúvidas, mas a gente procura conhecimento sempre. A gente não veio aqui para dar aula para ninguém, a gente veio só mostrar como funciona o nosso trabalho de reguladores na nossa empresa. Queria agradecer a todos que assistiram, a quem nos elogiou ali, o Anderson, muito obrigado. O Anderson, colega já de longa data, aprendi bastante com ele. A Maria, que é nossa concorrente, mas muito amigo nossa. Ela e o Carlos, que também está assistindo a live ali, são parceirãos nossos. Comecei junto com ele há muito tempo atrás. A todos que queria dizer que a minha didática não é muito boa, não sou professor, eu sou melhor com relatórios do que com a fala, a minha habilidade não é muito boa. Peço desculpa se deixei alguém com uma resposta meio vaga, mas estou aí, qualquer coisa me adicionem. Temos o Emerson também, sócio do Carlos ali, muito gente boa também. Então tá, pessoal, desculpa qualquer coisa, eu sei que desculpa qualquer coisa não se fala, mas de coração, né? Aline, por favor, encerre aí a sua parte. Eu não sou bom com lives, não tenho essa vaidade, mas hoje, nesse mundo tecnológico, é fundamental esclarecer dúvidas, conhecer pessoas, aumentar network. Meus parabéns, Roberto, você tem um ótimo trabalho, já assisti seus vídeos. Muito interessante todas as suas lives, muito pertinentes os assuntos. Estamos sempre disponíveis, parcerias, comentários, todos fiquem à vontade. Aline, por favor, senão eu falo a noite inteira aqui. Muito obrigado a todos. Roberto, é sempre um grande prazer conversar contigo, tá? Um profissional excelente, ensina muito, tá fazendo um trabalho muito legal, ensinando outros profissionais, compartilhando teu conhecimento. Você é uma pessoa que não retém conhecimento para si, você compartilha toda a tua experiência. Então, é um prazer imenso conversar contigo e estar aqui expondo um pouquinho do nosso cotidiano, das nossas experiências, com todas essas pessoas que se disponibilizaram a ficar aqui com a gente, assistindo e alguns comentando. Obrigada, pessoal, e boa noite, um bom descanso para vocês. Fiquem bem, se cuidem, que agora é o momento de se cuidar. E tem uma máxima, o regulador não deve ser conhecido. A gente deve ser anônimo, porque quanto mais quer nosso trabalho, melhor. A gente não precisa fazer propaganda, quem deve aparecer é a corretora, é a seguradora e o segurado. A gente é aquele que trabalha nas sombras. Os bastidores. Os bastidores, que tem que fazer, é a engrenagem que faz funcionar. Exato. Dito isso. Isso aí, pessoal. Foi muito um obrigado. Prazer enorme estar com vocês aí. E a todos que participaram, que ainda estão aqui. Muitos já saíram da live, mas muitos entraram depois. Muita gente aí agradecendo, parabenizando. Eu só quero agradecer a todos vocês e principalmente a você, Aline, e ao Alexandre, que nos deram essa oportunidade de compartilhar conhecimentos. E já fica feito aqui um convite para a gente fazer uma outra live, ou dando sequência desse tema, ou fazendo sobre um outro tema. E também aproveito para dizer a todos que essa live ficará gravada aqui no IGTV. Logo na sequência do encerramento, ela já vai estar postada. Tá bom, pessoal? Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.